do versículo 15 em diante. Na verdade, eu vou fazer a leitura apenas do versículo 15 nesse momento, e depois nós vamos aprender com cada versículo. Amém. A palavra de Deus diz assim: ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor, fazem as suas obras às escuras e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? Pai, mais uma vez, Senhor, diante de Ti, da Tua palavra, eu oro pedindo agora que o Senhor venha revelar a Tua vontade sobre as nossas vidas. Que esta palavra, Senhor, que é uma palavra, Senhor, que nos confronta, venha confrontar o nosso pecado para que haja arrependimento nos nossos corações, Senhor. Eu te peço, Senhor, que a Tua igreja seja edificada, que aqueles que já obedecem e andam contigo, Senhor, possam crescer em caráter, em santidade e querer mais de Ti, Senhor, neste dia. Senhor, nós pedimos que esta palavra também venha gerar em nós um senso de urgência para pregarmos o Evangelho a todos aqueles que estiverem ao nosso redor. Senhor, Pai, eu oro neste momento que o Espírito Santo de Deus tenha a liberdade de falar aos nossos corações nesta manhã, através da Tua palavra, Senhor, porque é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, Senhor, não eu, mas a Tua palavra, Senhor, hoje venha edificar as nossas vidas, que eu apenas seja um instrumento fiel para trazer a mensagem que um dia o Senhor escreveu através do profeta Isaías. Senhor, que esta palavra, Senhor, seja para nós hoje, Senhor, como a água viva, Senhor, como o alimento que nos dá a força, Deus Pai, que ela possa hoje trazer a esperança, a alegria de vivermos na Tua presença, que ela possa transformar, mudar as nossas mentes, Senhor, e encher os nossos corações da Tua paz. Seja para Ti o louvor, a honra e a glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem sentar. Amém. Hoje, nós continuando a série de mensagens que eu tenho feito no livro de Isaías, para os irmãos que estão aqui com a gente, vocês sabem que eu tenho falado no livro de Isaías desde o capítulo 1, e nós estamos aprendendo versículo por versículo nesse capítulo. Hoje, no capítulo 29, nós começamos no capítulo 27, no capítulo 27 até o capítulo 31, nós temos um bloco de mensagens de Isaías, que alerta Israel dos seus pecados. Lógico, ele já havia falado com eles, havia chamado Israel para deixar os seus pecados, para que Deus o abençoasse, para que Deus continuasse cumprindo as promessas que ele fez através da aliança que ele havia feito com o seu povo naquela época. Mas algumas das promessas que Deus havia feito, elas eram condicionadas à obediência do povo. E o povo não estava obedecendo, não estava andando com Deus, eles estavam vivendo em muitos pecados. Então agora, nessa série do versículo 20, do capítulo 29 ao 27 ao 29, ele vem falando de alguns pecados. Nós já vimos alguns. Nós vimos, por exemplo, o pecado, na última mensagem que eu trouxe, nós vimos ele falando a respeito do pecado da falsa religião. Muitas vezes nós vivemos uma vida religiosa e não uma vida de adoração verdadeira diante do Senhor Jesus, e ele condena esse tipo de atitude, onde ele disse, esse meu povo, ele me adora com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ele diz isso no versículo 13, nós já passamos, hoje eu vou começar do 14 em diante. Ele fala a respeito do pecado, da soberba na vida daquele povo, de não confiar em Deus. E agora aqui ele vai falar de um outro pecado, que é a falsa sabedoria. Aqui o tema agora, no final do capítulo 29, no capítulo 29 nós temos dois pecados que ele trata, a falsa religião e agora a falsa sabedoria. Essa falsa sabedoria é o fato do homem achar que ele sabe mais do que Deus. Que ele pode fazer seus próprios planos sem consultar a Deus. Que ele pode conduzir os seus caminhos sem a direção de Deus. Esse era o pecado que Israel estava cometendo naquele momento. Era um dos pecados que estava. E Deus agora vai falar. E ele começa, eu comecei a ler com você esse versículo, e ele diz, ai! Eu expliquei o que essa palavra significa. Ai significa que a coisa não vai ficar boa. Ou seja, vão vir muitas dores. A gente grita ai quando a gente está ferido, quando a gente está sentindo dor, quando a gente está sofrendo. E haveria de vir sobre a vida desse povo um grande sofrimento se eles não deixassem esses pecados. E um dos pecados era esse, acreditar que eles podiam fazer planos
sem seguir os planos de Deus. E tem muito crente hoje vivendo assim. Ele acha que é ele que conduz a sua vida, em vez de buscar a direção da sua vida em Deus. Ele está vivendo segundo a sua vontade, não a vontade de Deus. E isso é um pecado que um dia será julgado. E ai daquele que viver assim. É o que ele está dizendo aqui. Ai, é o que ele está mostrando aqui. Hoje em dia, antes de eu entrar realmente nesses versículos, quero fazer uma pequena introdução. Hoje em dia, existem muitas pessoas que zombam do cristianismo, do Deus da Bíblia, como se fossem pessoas, como se nós, os cristãos, fôssemos pessoas idiotas, pessoas que não tivessem conhecimento. Muita gente ainda acredita que o Evangelho, acreditar em Deus, acreditar em Jesus Cristo, é coisa para gente sem cultura, sem estudo, para gente sem oportunidade na vida. Por quê? Porque essas pessoas, até na escola dominical hoje nós conversamos um pouco a respeito disso, essas pessoas que hoje vivem uma vida melhor, talvez a gente não seja milionário, uma pessoa muito rica, mas comparado em relação à maioria do mundo, a maioria de nós aqui somos ricos. Hoje nós estamos sentados numa igreja confortável, nós temos aquecimento num dia frio, você tem uma blusa para vestir, para se proteger do frio, você tem comida na sua casa a hora que você voltar, tem muita gente que não tem nada disso. Perto do que o mundo é, na realidade do mundo, nós somos ricos. Glória a Deus. É que a gente às vezes se compara com os ricos da América. Aí a gente olha e fala assim, nós somos pobres. Eu convido você um dia a subir, um morro da favela, ou entrar lá no sertão do Nordeste, ou passear pela margem do rio Amazonas, e você vai ver o que é pobreza, e você vai ver quão rico você é. Aleluia! E por causa desse conforto, dessa vida que nós temos, nós podemos muitas vezes achar que nós estamos no controle da nossa vida. Glória a Deus. E a gente tem dado alimento para essas pessoas que não creem no Senhor Jesus, muitas vezes, zombarem dos cristãos. A mídia, ela tem feito uma pressão muito grande sobre o cristianismo. Ela tem uma agenda. O que isso quer dizer? Quando a gente diz, essa pessoa tem uma agenda. O que é isso? Ela tem um plano, ela tem um plano de ação. O mundo faz planos também. É por isso que aqui Deus estava condenando Israel nesse momento. Porque eles estavam fazendo planos sem seguir os planos que Deus tinha para eles. A mídia ela tem um plano, e esse plano não passa por Deus, porque a mídia não considera Deus. Eu quero citar algumas coisas que a mídia atual, alguns princípios da mídia atual, para você entender por quê. Porque a gente está mais do que vendido para a mídia, querido. Quem aqui não tem Facebook? Tem 3%. Os jovens aqui não tem mais porque já ficou velho. Aí quem não tem TikTok? Só os mais velhos agora, Quem não tem Instagram? Quem não tem nenhum tipo de mídia? E quem não tem WhatsApp? WhatsApp, pronto aí, tá vendo? WhatsApp, tudo. Se você entra na internet, você está se utilizando da mídia. Se você assiste televisão, você está participando da mídia. Se você ouve rádio no seu carro, você está participando da mídia. Tem alguém aqui que está livre de tudo isso aqui? Não, nós não estamos. Não estou condenando ninguém por isso. E é por isso que a gente precisa ter a sabedoria de Deus, para não cair numa sabedoria falida que é a sabedoria do mundo. Esse é o pecado de Israel. Eles estavam achando que sabiam muito e mais do que Deus. Estavam vivendo pela filosofia, pela sabedoria do mundo e não mais pela sabedoria de Deus. Esse é o ponto. Então você vê que, apesar que essa mensagem de Isaías ser bem específica para a nação de Israel, ela se aplica às nossas vidas. Pregar a palavra é isso, não adianta eu falar, olha, Isaías pregou isso para você. Não, Isaías não pregou isso para você, ele pregou isso para Israel. E é assim, a gente, um pastor, para ele ser fiel na pregação da palavra, ele tem que dizer o que a palavra significa, e depois ele tem que trazer para você qual é a significância dessa palavra. São duas coisas diferentes. O que significa é qual é a intenção do autor. A intenção do autor, que é Isaías, era orientar e trazer uma mensagem específica ao povo de Israel. Aqui tem algum israelita? Tem algum israelita? Não. Então, ele não escreveu para você. Mas a palavra tem significância. O que é isso? Os princípios de Deus, e é por isso que Deus registrou a mensagem
de Israel na Bíblia, para que eu, que não seja de Israel, agora ouvindo o Evangelho, ouvindo a palavra de Deus, possa aprender com os princípios, porque o significado era para Israel, mas a significância é para todo aquele que crê. Ou seja, Deus agora vai usar esses princípios e dizer, olha, eles fizeram isso, eles são exemplo para vocês amanhã. Eles são exemplo para a igreja no dia de hoje, para que a gente não caia no mesmo erro. E é isso que nós vamos tirar hoje dessa palavra. Nós vamos aprender o significado e vamos aprender a significância. Como isso se aplica na nossa vida. Então a gente precisa entender. Olha como a mídia, ela traz, né, alguns princípios, né, sobre a sua vida. Primeiro, né, a moral e a decência para a mídia, elas são descartáveis. Ou seja, ela não condena a moral e a decência. Ela pode até falar de moral e decência, mas até o ponto em que isso seja útil para ela. Então a moral e a decência, ela é descartável. Quando os valores da moral e da decência competem com os valores do mundo, elas deixam os valores da moral. A gente vê nos noticiários, aqui eu não assisto televisão brasileira, não vejo, eu fiquei sabendo que era carnaval depois que já tinha acabado o carnaval. Né, que alguém me falou assim, e aí pastor, como foi sua quarta-feira de cinzas? Eu, como assim? Aí depois, já teve carnaval? Né? Mas a mídia, né, que alguns dias antes estava noticiando, né, os problemas sociais, o problema, né, da fome, das pessoas, do crime, ou seja, o que eu te falei, ela não é contrária à moral. Daí uns dias estava mostrando a imoralidade na televisão para todo mundo ver. Porque a moralidade ela é importante até o ponto em que ela não compete com a agenda deles. A gente tem que entender isso, querido. Então, cuidado com o que você vê, cuidado com o que você ouve, com a mensagem que tem sido passada, porque ela tem uma agenda. Outro valor interessante que a gente pode perceber, e tudo isso para me introduzir, para você entender essa mensagem hoje, né, é que as boas obras, a mídia diz isso, as boas obras, elas são dignas de ser louvadas. A mídia ela exalta as boas obras, a menos que essas boas obras sejam feitas por cristãos. Quando o cristão pratica uma boa obra, aí não. A boa obra é louvada, a não ser que seja feita por um cristão. Ela tem uma agenda, querida, ela não quer, ela vai só mostrar qual é o tipo de notícia que sai sobre o cristianismo na televisão, querido? Pastor roubou, não sei quem adulterou, não sei quem matou. Não sai na notícia na televisão, olha, tem uma igreja ali que pegou um ônibus e gastou ali $15 mil cada fim de semana para ir lá no subúrbio, onde tem gente pobre que não tem acesso, para poder levar comida, café da manhã, instrução, palavra, Bíblia, atividade. Isso não sai na televisão. Isso não aparece, a mídia tem uma agenda. Uma outra agenda da mídia é que os valores, né, judaicos cristãos, porque os nossos valores são similares aos valores dos judeus, porque eles têm uma orientação da palavra de Deus, então a gente chama isso de valores judaico-cristãos, que na verdade são a base, né, da forma democrática de um país, né? A democracia partiu de um valor, né? A democracia, eu não estou exaltando democracia, querido, porque Deus nunca estabeleceu democracia. O que Deus estabeleceu foi teocracia. Mas o homem acabou deixando a teocracia e dos valores judaico-cristãos acabou estabelecendo a democracia, que não é a solução. A solução é teocracia, não democracia, mas é melhor do que outros sistemas. Então a mídia tem uma agenda de destruir esses valores. A democracia, ela não quer. Não. Ela não quer dar poder às pessoas. Ela quer que a gente fique em casa assistindo série o dia inteiro. Por isso que é assim, acaba uma, começa a outra, acaba uma, começa a outra, acaba uma, começa a outra. Está produzindo, não dá tempo. Né? Se você for assistir todas as séries que saem na Netflix, a única coisa que você vai fazer na vida é assistir televisão. Né? É assim, não é, Luciano? Claro que sim. Claro que sim, né, Luciano? Deus está falando, né, Luciano? Aleluia!
É assim. É o plano. É o plano. E um último, tem muitos outros, queridos, mas um último que eu quero compartilhar antes de eu começar realmente, né, a minha mensagem, é que a tolerância religiosa, presta atenção no que eu vou falar, estou falando da mídia. A mídia promove a tolerância religiosa, ela é crucial. Ela acredita, a mídia acredita que a tolerância religiosa ela é crucial para o sucesso de uma sociedade. Ou seja, ela não é contra uma religião. Ela acha que, né, a tolerância religiosa é importante, desde que essa religião não vá contra os princípios dela. E é por isso que todas as religiões são aceitas, menos a cristã. E é por isso que a agenda dela é falar, não, o cristão tem que ser tolerante com todos os outros. Nós somos todos iguais. Somos todos filhos de Deus. Mentira. Deus só tem um filho, o nome dele é Jesus Cristo. Ele é único, gerado por Deus. Você não foi gerado por Deus, você foi criado por Deus. Todos somos criatura de Deus, mas filho Deus só tem um, e é Jesus Cristo. E agora hoje, por Jesus Cristo, nós temos acesso a Ele para nos tornarmos não só criatura, mas também filhos de Deus adotados. E Deus só gerou um filho. E o nome dele é Jesus Cristo. Não se esqueça disso. Então cuidado quando você usa a mídia. Porque a mídia está se estabelecendo em cima da sabedoria falida. E é agora o que o versículo 15 e o versículo 16 vão mostrar para a gente aqui. Então agora eu vou entrar no versículo 15 e no versículo 16 mesmo. O versículo 15 e o versículo 16 vão mostrar que os planos do homem, os planos do ser humano, os planos de sabedoria do homem, eles estão falidos. Eles já estão fadados ao fracasso. A sabedoria humana não vai permanecer. Ela não vai vencer. Olha só. Então vamos lá. Aqui no primeiro versículo, versículo 15, nós temos 3 acusações que Deus faz contra o povo de Deus a respeito desse pecado. São 3 acusações. Nós vamos ver devagarzinho esse versículo 15. Primeira acusação é se declarar independente do governo do Senhor. Olha lá. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor. Você vê aqui agora que essas pessoas, ele está dizendo que o povo dele agora, né, os israelitas daquele tempo, eles estavam tentando ser independentes do governo do Senhor, tentando esconder aquilo que eles estavam planejando. Essa é a tendência do pecado na nossa vida, querido. Você não olha assim e fala, ai que povo terrível esse. Não, nós somos a mesma coisa. Porque isso é fruto do pecado na vida do homem. Um exemplo que eu te dou, por exemplo, é Aviadão. Quando eles pecaram e Deus apareceu, qual foi a primeira atitude deles? Se esconder. A tendência do homem, diante da vergonha do pecado, porque ele sabe que ele é pecador, é se esconder. É esconder os seus planos, esconder as suas atitudes, esconder os seus pensamentos. A gente acha que a gente pode fazer estas coisas. E o que estava acontecendo aqui em Israel é que os líderes políticos daquela época, eles estavam fazendo os seus próprios planos, eles estavam ameaçados de guerra naquele momento, ainda não havia chegado a guerra. Eu já disse para os irmãos, nesse momento em que Isaías escrevia, a nação estava próspera, havia muito trabalho, muita comida, as coisas estavam boas, o exército ainda era poderoso, mas havia uma ameaça muito grande dos inimigos, porque os inimigos ao redor de Israel também estavam crescendo e ficando fortes. Então Israel percebeu que eles estavam em perigo. Então eles começam a fazer planos para se defender. Por exemplo, no capítulo 7, nós vimos que Acaz, o rei Acaz, você conhece muito bem ele, né, marido de Jezabel, Acaz, ele faz planos escondidos de Deus, e o plano dele naquela época era de fazer aliança, né, com a Assíria, fazer aliança com outros países mais fortes, né? Então ele entrega o ouro que tinha na casa, ele faz alguns agrados para tentar ganhar a amizade desses outros povos, para falar assim, olha, você mexeu comigo, mexeu com ele. É isso que muitas vezes os países fracos fazem com os países grandes. Por que os Estados Unidos têm domínio sobre tantos países? Porque os Estados Unidos têm riqueza e têm muita força, então os países
homens mais fracos falam assim, sozinho a gente não aguenta a briga, então vamos juntar com um irmão maior. Era assim, a minha irmã mais nova, ela era terrível, ela gostava muito, né, ela era, né, assim, gostava de brigar muito, ela era uma pessoa de sangue quente, assim, mas ela fazia isso porque ela tinha um irmão grande, que era um irmão mais velho. Então ela arrumava confusão na rua e corria lá em casa, Max! Né? Aí eu tinha que sair lá fora para poder resolver os problemas dela. Né? Quando o irmão mais novo, né, pequeno, né, franzinho, tem um irmão mais velho, forte, ele é valente. Né? Ele fica valente por causa do irmão mais velho. E é assim, e aqui era o que estava acontecendo com Israel, ou seja, Israel estava fazendo, bom, como eu já não confio mais em Deus, o pensamento era esse, como eu já não confio mais em Deus para me proteger, como eu já me esqueci da promessa, como eu quero andar no pecado, e eu sei que a promessa que Deus fez, ela está condicionada à minha obediência, e eu não obedeço mais, é melhor fazer planos diferentes então, porque a ajuda de Deus eu não vou ter, porque eu não quero obedecer, então eu vou fazer amizade com o mundo. Era o que estava acontecendo, Acaz faz isso no passado, e agora aqui, de uma maneira mais específica, nesse momento aqui de Isaías, agora no capítulo 29, agora o outro rei que já estava agora aqui, nesse período, ele também começa a buscar aliança, e a gente vai ver isso depois no capítulo 30, que ele vai tentar agora fazer aliança com o Egito. Naquele tempo, está falando da nação do Egito, mas a gente sabe o que o Egito ele representa na Bíblia. O Egito representa o quê? O mundo. A vida velha, os hábitos antigos, a vida passada. E às vezes é isso que o crente está fazendo, está vendo? O significado é um, mas a significância na nossa vida é outra. E às vezes é isso, a gente começa a achar, não, olha, esses dias alguém, a gente tem, o irmão compartilhou lá de uma pessoa que ele conhece, que a gente tem compartilhado o Evangelho, e essa pessoa, quando entregou a vida para Cristo, e agora que a família veio para Cristo, o marido veio para Cristo, né, várias situações ruins começaram a acontecer na vida dessa pessoa. Ela falou, nossa, parece que depois que a gente veio para Cristo, a coisa piorou. Né? Ela já tem alguma maturidade para perceber que sim, sem dúvida, agora que ela se aliançou com Deus, o inimigo vai atacar. Antes o inimigo não atacava porque ela estava em aliança com o inimigo. A guerra começou. E é isso que ele vai fazer, para tentar fazer você fazer o quê? Não, estava melhor quando eu estava lá atrás, deixa eu voltar para trás. Deixa eu voltar lá atrás. Quanta gente aqui nos Estados Unidos, né, nos últimos meses ou no último ano, decidiu voltar para o Brasil? A coisa começou a ficar ruim aqui, né, o pessoal falou assim, não, a coisa está ruim, vamos voltar para o Brasil. Lá no Brasil, quem sabe, está melhorando. Coitado dele, né? Agora está todo mundo desesperado porque ele fugir do Brasil e não consegue, porque agora nem o México está deixando você entrar lá. Nem o México quer você mais lá. Está ficando difícil. Porque a gente acaba fazendo planos, a gente acaba tomando decisões sem pensar no Deus Altíssimo. A gente olha para as condições, para as situações da nossa vida, do aqui e do agora. E a gente se esquece que a gente tem um Deus bom que está controlando todas as coisas. Glória a Deus, aleluia. E a gente esquece de andar na direção dele. Tem hora que Deus vai falar para você parar e esperar, tem hora que vai falar para você mover. Foi assim que ele fez com Israel. Quando eles estavam no meio do deserto, tinha hora que a nuvem parava e eles tinham que acampar. E eles ficavam vários dias, às vezes meses ali parados, e de repente a nuvem se movia. E ele falava, agora anda. Por que Deus fez isso? Deus não podia ter pegado eles e levado de uma vez, né, por todas para dentro da terra que ele havia prometido? Ele precisou ensinar, ele viu que o povo ali era difícil, não obedecia, não dava, e ele falou, então eu tenho que ensinar. E a gente ensina, a gente aprende pelo que sofre. Jesus disse isso, eu aprendi pelo que eu sofri. Não é que Jesus, ele é Deus, ele sabe todas as coisas, mas como homem, ele aprendeu algumas coisas. Essa aflição. Então aqui Deus está dizendo, olha, eu não quero trazer aflição, mas ai de vocês se vocês continuarem nesse pecado. Se vocês continuarem andando de uma maneira independente. Se vocês continuarem andando dessa maneira. Olha, Tiago, capítulo 4, se você quiser ir lá, Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao 17. E aqui agora nós estamos no Novo Testamento, essa mensagem para a igreja.
Esse daqui, se fosse você, até marcava na sua Bíblia. Aqui ele fala desse tipo de atitude. Aqui Deus fala exatamente o que ele pensa de uma pessoa que vive nos seus próprios planos e não anda nos planos dele. Olha o que Deus pensa dessa pessoa. Olha só, ele fala aqui. Eia, isso aqui é mais ou menos a mesma expressão, não sei qual a versão que você tem, de oi, ai, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Ou seja, vou viver a vida, vou fazer dinheiro, é isso que ele está dizendo, você fez seu plano. Vou para a América, vou ficar rico, vou achar dinheiro na árvore, né? Achar dinheiro na árvore? Nada disso. Nada, né? Nem um dólar na árvore tinha, né? Quando eu cheguei na árvore tinha, estava tudo seco, não tinha nem folha nas árvores, nem do inverno. Versículo 14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Olha só, ele está falando da realidade. Como que você vai fazer um plano se você não sabe o que vai acontecer amanhã? Como é que, em outras palavras, como é que o seu plano vai dar certo se você não tem condição de saber o que vai acontecer amanhã? Ele está tentando mostrar para mim e para você a loucura que é você fazer o seu plano sem consultar a Deus. Olha o versículo 14. Ele continua. Digo-vos, não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? Aí ele diz para você o que é a sua vida. É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Olha, considerando a vontade de Deus. O crente, né, tem gente que acha que é religiosidade. Não, mas o crente que entendeu a palavra de Deus é assim que ele fala. Né? O irmão fez plano para vir aqui para a noite com a família. Né? Então, né, quando ele falou com os amigos lá, avisou a igreja, falou, pastor, nós vamos viajar, se Deus quiser. Vocês vão voltar lá? Né? Então, né, a hora que vocês forem partir daqui, você fala, se Deus quiser, amanhã nós estamos lá em Mirobit. Ou, se Deus quiser. Isso é importante a gente criar esse hábito. Por quê? Porque esse hábito ajuda a gente, querido. Pode atrapalhar, mas também pode ajudar. Porque o hábito pode fazer a gente ficar uma coisa costumeira e a gente não pensar mais. Mas o hábito é importante para a gente se lembrar. E aqui a Bíblia está mostrando que esse é um bom hábito. Nós devemos sempre dizer, se Deus quiser, amanhã eu trabalho. Se Deus quiser, eu vou pagar o aluguel. Se Deus quiser, eu vou comprar uma casa. Se Deus quiser, eu vou comprar um carro. Se Deus quiser, eu vou para a escola. Se Deus quiser. Ou seja, eu começo, quando eu falo isso, a considerar os planos de Deus. Amém, aleluia. Eu quis ser médico. Fui para a escola de medicina. Lá dentro troquei, porque depois quis ser dentista. Formei, trabalhei como dentista. Eu quis. Mas não era o plano de Deus na minha vida. O dia que me converti, eu falei assim, e agora? E na época ainda eu pensava, eu falei, não, aqui nessa América a gente ganha muito dinheiro como dentista, como médico, eu vou estudar, vou voltar, né? Vou fazer estas coisas, mas a partir daí a gente começa a considerar as coisas de Deus, e eu falava, e toda vez que eu falava assim, a Priscila sabe que eu tenho pilhas de livros, de papéis que eu imprimi, de papéis que eu preenchi, de coisas que eu falava, que eu vou, esse é meu plano, era o meu plano, eu falei, é o que eu vou fazer, é o que eu quero ser, mas Deus tinha um plano diferente na minha vida. Aleluia. E aí toda vez que eu tentava ir diante do meu plano, eu falava assim, parece que a coisa não funciona. E aí Deus começa a mostrar o plano dele na minha vida. E eu falava assim, gente, eu quero ir para a faculdade, mas Deus queria me mandar ainda para estudar. Mas era para estudar a Bíblia e não estudar mais odontologia, porque Ele queria me usar de uma outra maneira. E a gente tem que estar sensível, porque não é fácil, não foi fácil abrir mão destas coisas. Os mais velhos que me conhecem sabiam, eu era piloto de corrida. Eu corria com carros, eu estava indo bem, fui campeão aqui na América e comecei a ganhar contratos, né, para me tornar um profissional numa área. E esse era o meu plano. Meu plano era me tornar um corredor também, era o meu plano. Aí Deus tinha outro plano, Ele falou, olha, está precisando de alguém para ajudar o grupo de jovens lá. Nem era para liderar, era para ajudar o grupo de jovens no acampamento. O que você vai fazer? Você vai lá correr ou você vai ajudar o grupo de jovens? Você lembra disso, Priscila? A
A gente tem que começar a ficar sensível, se Deus quiser. Amém, aleluia. Porque tem hora que a gente faz plano que Deus não quer. Tem hora que a gente toma rumos na nossa vida que Deus não mandou a gente tomar. E aí, a palavra de Deus diz, que bom é quando a gente sofre por causa do nome do Senhor, mas tem hora que a gente sofre por causa da nossa atitude errada, da nossa ação errada. Amém. E aí não é por causa do Senhor, é por causa do nosso pecado, da nossa soberba em achar que a gente sabe mais do que Deus. Versículo 16 ele diz, mas agora vos gloriais em vossas presunções, ainda estou em Tiago 4, mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda glória tal como esta é maligna. Olha só. Aí você fala assim, não, eu decidi ser um dentista, aí eu sou bem sucedido, eu ganho muito dinheiro, eu me torno um bom dentista, mas esse não era o plano de Deus. Olha, a minha profissão trouxe glória para mim. Mas Deus está falando que essa glória que veio do meu próprio plano, ela é maligna. Não agradou em nada a Deus. E a gente acha que as coisas estão dando certo, Deus está no negócio. Você já deve ter ouvido falar isso. Se está dando certo, Deus está no negócio. Querido, Deus também está em negócio que dá errado. Porque às vezes Ele quer. Quer ver um negócio que dá errado? É ser apóstolo. Deu errado. Todos os apóstolos morreram. Mortes terríveis. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Estevão foi apedrejado na primeira pregação. Deu errado. Mas era exatamente o que Deus queria. E aparentemente aos olhos do mundo, essa direção foi uma direção errada, aos olhos de Deus foi uma direção que trouxe glória. Porque quando Estevão estava sendo apedrejado, o céu se abriu e ele pôde contemplar a glória do Senhor. E a palavra de Deus diz que os anjos estavam de pé, aplaudindo. Mas a gente está buscando um aplauso dos homens. Sim, tem gente que Deus vai chamar para ser dentista. Tem gente que viu. Essa semana eu conheci um irmão, filho de um pastor, extremamente bem sucedido nos seus negócios. Fiel a Deus. Deus não chamou ele para ser pastor. Chamou ele para ser um homem de negócio. E abençoou ele. E hoje ele abençoa a vida de muitos outros pastores, muitas igrejas e muitos irmãos com o negócio dele. Que cada um ouça a direção de Deus na sua vida. Mas siga os planos do Senhor, na sabedoria de Deus e não na sua própria sabedoria. É esse o ponto aqui. Ele vai mostrando aqui pra gente. Provérbios 27, 1, ele diz: não presumais do dia de amanhã, porque não sabeis o que produzirá o dia. Provérbios não é um livro de sabedoria? E esse livro é de sabedoria do homem ou de sabedoria de Deus? Deus está dizendo, olha, faz plano para amanhã não. Você não sabe o que ele vai trazer para você. Você não sabe o que, em outras palavras, você não sabe o que eu planejei para você. Isso não quer dizer que a gente não deva organizar as nossas finanças, querido. Não é isso que a Bíblia está ensinando. Que a gente deve andar de uma maneira descuidada, que a gente não deva guardar dinheiro, ou a gente planejar um estudo. Não é nada disso. Mas o ponto aqui é, quando a gente fizer plano, considere a palavra de Deus, considere a orientação de Deus, porque Ele é sábio. Esse é o ponto aqui. Ainda no versículo 15, agora voltando a Isaías 29, no versículo 15, eu falei que tem 3 condenações, eu falei de uma, agora tem a terceira. A terceira está na segunda frase, aí dentro do versículo 15. Ele diz assim, fazem as suas obras às escuras e dizem, quem nos vê? Ou seja, qual é a acusação aqui? É que eles são mais amantes das trevas do que a luz. Eles estão na luz, que eles tinham uma aliança com Deus, mas eles estão vivendo como se não tivesse Deus. Estão amando mais as trevas do que a luz. Olha a arrogância no coração desses homens. Quem que está vendo? É assim, a gente como crente, às vezes, eu me lembro, não é, eu acho que vocês não fizeram isso, só eu. Não, mas eu me lembro, no início da minha conversão, o Senhor já havia mudado meu coração, mas tinha muita coisa, ainda tem muita coisa para mudar na minha vida. E, então ele estava trabalhando na santidade, algumas coisas, e a gente às vezes está acostumado com o hábito de alguns pecados. Eu me lembro que às vezes no princípio, eu saía e aí a gente sentia aquele desejo de pecado, aí a gente até olhava assim para o lado para ver se não tinha nenhum irmão da igreja perto. Aí você falou o quê? Posso fazer. Aí a gente...
É essa atitude que ele está condenando aqui. O pessoal estava assim. Quem está vendo? Ninguém está vendo. Ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Você já percebeu que a cruz aponta para dois lugares? Dos lados, mas para cima e para baixo. É assim, é assim. E é assim que nós devemos. Eu acho que por isso que a cruz acabou se tornando, né, o símbolo do cristianismo para a gente. Deus não estabeleceu a cruz como símbolo do cristianismo. Mas ele fala muito da cruz e ela acabou se tornando um símbolo, eu acho que para poder orientar a gente. Porque a gente, quando vive aqui nessa terra, a gente acha que só tem gente olhando aqui. Mas se a gente fizer assim, tem gente olhando lá. E se a gente fizer assim, também tem gente olhando ali. Ó, o Senhor está lá, o diabo também está de olho em você. E a gente esquece, a gente pensa que não tem nenhum irmão, estou tranquilo. Mas tem aqui um Senhor que vê todas as coisas assistindo a minha vida, e existe um que quer me enlaçar e me prender para toda a eternidade no inferno também assistindo a minha vida. E a gente deve ter cuidado com isso. Olha que arrogância, que coisa terrível. Lá em João, capítulo 3, no versículo 19, todo mundo conhece João 3,16, né? Mas depois que passa do 3,16 tem mais coisa. A partir do versículo 19, né, até o versículo 21, ele fala a respeito dessa situação, desse tipo de atitude que Deus está condenando aqui. Olha só, ele diz, e a condenação é esta. Por que Isaías estava condenando o povo de Deus naquele momento? Porque esse tipo de atitude é condenável. E olha só, ele também está condenando no Novo Testamento. É para mim e para você hoje. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras eram más. Olha só. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Olha que interessante. Por que a gente muitas vezes está assim olhando para o lado para ver se não tem ninguém ver? É exatamente isso, porque na verdade a gente está amando mais as trevas. A gente acha que ninguém está vendo, a gente pode continuar andando nas trevas, porque a gente ainda ama as trevas. Mas ele está dizendo, quando a vida de uma pessoa realmente é transformada, quando a gente aprende com o Senhor, quando a gente tem um coração transformado, a nossa atitude tem que mudar, porque aí quando a gente vive a nossa vida, a nossa fé, a gente vive sem tentar se esconder, porque ela é luz, ela é feita em Deus, na fé. Você se torna o que Paulo chama de uma carta viva, ou seja, um testemunho vivo, para que os outros vejam. Tem um monte de crente que vive que nem agente secreto, 007, crente 007. Só a igreja dele que sabe que ele é crente. Só quando ele está dentro do quartel, aí lá ele é agente. Ele sai para fora e ninguém mais sabe. Está escondido, porque ele não quer, porque ele não vive com Deus, ele não quer revelar as obras da carne que ele está vivendo, né? E ele sabe que não condiz com o que ele está dizendo ser, então ele se esconde. Não. Aí, na igreja, ele usa desculpa, né? Quando o pastor cobra dele, às vezes, né? Porque se o pastor vê, ele tem que cobrar, né? Se o irmão vê, ele também tem que cobrar, não é só o pastor, não. Tem que cobrar dos irmãos essas coisas. Nós temos que cobrar uns dos outros. A palavra diz que nós devemos prestar contas uns aos outros. É isso, nós temos que cobrar uma vida de santidade, uma vida de testemunho de Jesus, de falar de Jesus para os outros, né? Então, se eu estiver andando com o irmão que não está fazendo isso, tem que dizer, irmão, você está precisando falar mais de Jesus para os outros, você está precisando mostrar mais Jesus para os outros. A gente tem que viver assim, a Bíblia manda a gente fazer isso. A Bíblia diz para a gente encorajar um aos outros a fazer essas coisas, nós temos que fazer essas coisas. Se ele não estiver fazendo essas coisas, eu tenho que chamar a atenção dele. Aí ele vem na igreja, aí ele fala assim, não, eu não falo porque senão eu vou ser perseguido. O povo lá do meu trabalho, ninguém é crente. Você perca seu trabalho, querido, mas fala de Jesus. Você arruma outro. Você não foi chamado para ter espírito de covardia, querido. Mas Deus trouxe para você um espírito de ousadia. Glória a Deus. E ousadia, querido, não é vir chamar Deus de amiguinho lá do céu. Não, isso não é ousadia. Tem gente que está usando a ousadia na direção errada. A gente não vem com ousadia diante de Deus, a gente vem em ousadia diante do diabo. Diante de Deus a gente vem com temor no Senhor. A Bíblia até diz para a gente, o princípio da sabedoria é a ousadia no coração do homem.
É isso que está escrito? O que está escrito lá em Provérbios 1? O princípio da sabedoria é temor a Deus. E hoje no púlpito os pastores estão ensinando você a fazer o caminho errado. Não, seja ousado diante de Deus. Não, que seja temente diante de Deus e seja ousado diante do mundo. É bem diferente. Diante de Deus, se humilhe, se dobre, o tema, porque Ele define o seu futuro. E Ele não te deve nada. Ele não te deu a salvação porque você merece. Ele te deu uma salvação pela graça. Agora, diante do mundo, seja ousado. Você tem o Espírito de Deus em você. Você é luz no meio das trevas. Você é o peixe que nada contra a corrente. Ele te deu força para lutar. É isso, é assim que o crente é ousado. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 5, 6, ele diz: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Aqui. Se você tinha dúvida, aqui esclareceu. Ele deixa bem claro quem é crente e quem não é crente. O crente anda na luz, o não crente anda nas trevas. O crente que anda na luz tem comunhão com Deus. A pessoa que anda nas trevas não tem comunhão com Deus. Muito simples. Ou seja, as nossas ações, as ações de um crente, elas são caracterizadas pela luz. Então hoje a minha pergunta para você, hoje refletir na mensagem que eu estou pregando é: as suas ações, as suas palavras, as suas atitudes, elas estão trazendo luz ou escuridão? Você tem andado de uma maneira clara, dando testemunho, ou você está se escondendo? É um agente secreto de Deus. A gente poderia parar para pensar. Ainda no versículo 15 de Isaías 29, a terceira declaração que nós temos é de que nós estamos livres de termos responsabilidade diante de Deus. Olha só, ele diz: e eles dizem, e quem nos conhece? Em outras palavras, o que eles estão dizendo aqui é: será que Deus nem sabe que eu existo? Eu rejeito que eu tenho responsabilidade diante de Deus. Eu não aceito, eu não aceito. Vai comigo no Salmo 139. O Salmo 139 deixa isso bem claro. O salmista aqui, ele mostra, né? Eu acho que ele deve ter enfrentado essa situação dentro do seu próprio coração. Eu acho que em algum momento da vida dele, ele falou assim, deixa eu ver se eu consigo esconder o meu pecado aqui de Deus, deixa eu ver se eu consigo esconder a minha vida diante de Deus. Mas esse homem era crente, né? Esse salmista, ele era crente de verdade, então ele vê que não tinha jeito. Então ele escreve um salmo, né? Ele diz, né? Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Olha, não precisa, a gente fala assim, olha, a palavra tem poder, ele não fala porque isso não acontece. Que se você não falar, também acontece. Deus sabe até o que você não falou ainda. Essa conversa de que a palavra tem poder é uma interpretação errada da Bíblia, querido. A Bíblia diz que a palavra de Deus tem poder. E aí a filosofia humana, a psicologia, aqueles livros de autoajuda, eles ensinam que sim, as palavras do homem têm poder, porque quando elas falam, elas ecoam no universo pelo resto da vida, porque o som não acaba. O som, querido, em Jesus, a palavra de Deus diz que toda a maldição foi quebrada. Ele sabe quanta besteira nós falamos, e ele interrompeu todas essas palavras, querido. Senão você estaria perdido, você não teria salvação, não teria como voltar atrás. Para com essa bobagem. A palavra de Deus tem poder, a tua, querido. Graças a Deus você tem Jesus. Se você falar alguma bobagem, você fala, Senhor, falei bobagem, me perdoa. Acabou. Ou o Senhor não tem poder sobre as ondas do som?
Ele tem poder sobre as ondas do mar, ele tem poder sobre o vento, ele tem poder sobre a natureza, ele parou o sol sobre a terra, ele parou todas as coisas. Ele um dia vai destruir todo mundo, então não vai suas palavras ecoar pelo resto da eternidade, porque um dia ele falou que vai desmanchar todo esse universo. Se suas palavras estiverem perdidas por aí, também vão. Ele falou que vai criar um novo, está lá em, sei lá, depois em Apocalipse 21 e 22, ele diz lá, vou fazer tudo novo, um céu novo, uma terra nova, né, tudo novo. A gente tem que parar de seguir essas coisas do mundo, tá vendo? Essa influência da mídia. E aí os pastores que não estudam a palavra de Deus ficam ensinando essa coisa de púlpito. Olha, cuidado com o que você fala, que sua palavra tem poder. Não, querido, então, cuidado com a palavra de Deus, porque o que ele fala tem poder. E se você falou uma bobagem, vai lá diante dele e fala, Senhor, eu falei bobagem, pequei contra ti, me perdoa. E a palavra de Deus diz que quando a gente pedir perdão, ele vai fazer o quê? Perdoar. O evangelho não é amuleto, querido. Para de viver essas historinhas de amuleto. A gente tem que começar a viver o evangelho verdadeiro. A palavra de Deus tem poder. Olha só, ele diz, vamos lá, continuar, versículo 5. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Olha só, você está cercado. Tal ciência é para mim maravilhosa e tão alta que a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu estás aí. Se fizer o Sheol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Glória a Deus. Olha o versículo 11. Se disser, olha só, se você falar, decreto que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti. Olha só, alguém pode te amaldiçoar, alguém pode te colocar lá no inferno, não tem jeito, pode falar o que quiser. Está vendo que palavra não tem poder? A única palavra que tem poder é de Deus. Se alguém levantar alguma palavra contra você, Deus vai lá e desfaz. Aleluia. Aqui. Se disser, decreto, as trevas e me encobrirão, então a noite será luz e a roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuístes o meu interior, entretecestes o meu ventre no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Sexta-feira a gente estava estudando Apocalipse, acabamos no versículo 22, no capítulo 22 de Apocalipse, e um dos jovens perguntou assim, e aí pastor, então, né, como é que foi antes? Antes de eu existir, como é que era? Eu falei, Deus já conhecia você, né? Você não existia, mas Deus já conhecia a sua vida antes, Ele já sabia cada passo seu, Ele conhecia cada ossinho que nem Ele ainda havia formado no corpo da sua mãe. Aqui. Amém? Versículo 19, ó Deus, tu amarás, tu matarás, de certo o ímpio, apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que levantam contra ti, aborreço com ódio completo, tenho-os por inimigo. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho certo. Glória a Deus. Eu hoje vou parar no versículo 15. Só um versículo. Quando eu comecei a preparar essa mensagem que vai do 15 ao 24, eu falei assim, ixi, se eu for pregar todos esses versículos, eu vou ficar 3 horas com os irmãos hoje aqui. E aí, em vez de vocês almoçarem, vocês iam me almoçar. Vou ficar só no versículo 15.
Versículo 15 mostra para a gente, e depois nós vamos continuar vendo, que em seguida vem mais, mas ele mostra para a gente como nós devemos ter cuidado em relação a esse tipo de pecado. E a soberba no nosso coração, que nos leva a pensar e agir assim. De que nós sabemos mais do que Deus, de que os nossos planos são mais perfeitos, mais completos, porque eu sei o que eu preciso. Que a gente possa ter o coração como o coração desse salmista, que um dia diante da revelação divina, ele pôde entender que nada podia escondê-lo diante de Deus. Nenhuma atitude, nenhum plano. Nada pode nos esconder diante de Deus. Pelo contrário, o que o salmista está dizendo aqui para a gente no Salmo 139 é que nós devemos fazer exatamente o oposto. Nós devemos nos abrir diante dele, colocar o nosso coração aberto diante dele. A palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso, o nosso coração é que contamina a nossa vida. É por isso que nós temos que abrir o nosso coração para que o Senhor possa entrar no nosso coração e venha limpar o nosso coração. É por isso que na palavra de Deus ele diz, eu dou-vos um novo coração. Nós precisamos de um coração novo, para que a gente possa viver segundo a vontade de Deus. E hoje, querido, o meu desejo é que a gente possa buscar no Senhor Jesus o perdão dos nossos pecados. Que nós possamos hoje observar que aquele povo não é muito diferente do povo dos dias de hoje. O povo de Israel não é diferente da igreja do dia de hoje. O povo de Israel não é diferente da igreja Sirivil aqui em Newark. Na soberba do nosso coração, muitas vezes fazemos planos sem considerar o nosso Deus. E nós devemos começar a considerar Deus mais nas nossas vidas. Nós devemos começar a viver com uma perspectiva celestial. Lembrarmos que nós temos um futuro eterno, que pode ser no céu ou no inferno. E que diante dessas duas possibilidades, só há uma possibilidade que realmente possa trazer paz e alegria, que é viver na presença do nosso Senhor. E é por isso que nós devemos nos quebrantar diante dele, pedir perdão pelos nossos pecados e começarmos a incluir Deus em todas as áreas da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã eu oro pela igreja hoje que aqui está reunida. Eu peço, Senhor, Pai querido, que nós, Senhor, possamos perceber, Senhor, essas acusações que um dia o Senhor fez contra a nação de Israel, que também tem estado nos nossos corações. Para que a gente possa ser contrito nesta manhã pelo Espírito Santo de Deus, para nos levar ao arrependimento. Para que, Senhor, nós venhamos deixar de lado os planos que estamos fazendo, para colocarmos, Senhor, em prática os Teus planos. Por isso, Senhor, hoje eu oro, Senhor, que o Senhor, sim, possa realizar sonhos neste lugar, mas que esses sonhos possam ser realizados, Senhor, segundo os Teus planos. Que o Senhor possa ajudar, Senhor, os nossos jovens, aqueles que estão buscando uma nova carreira, uma nova vida, que estão ingressando na universidade, que estão estudando na escola, Senhor, estão pensando no que fazer no futuro, que eles possam, Senhor, se Deus quiser, onde o Senhor me colocaria? Senhor, se é a Tua vontade, qual seria o caminho que o Senhor tem para mim? Onde eu seria mais produtivo? Onde eu seria um instrumento nas Tuas mãos, Senhor? Pai, que o Senhor possa tirar do nosso coração o desejo, Senhor, Pai querido, de querer mais das coisas do mundo, para querer mais das coisas de Deus. Porque, Senhor, nós sabemos que se andarmos contigo, seremos abençoados na medida correta. Por isso, Senhor, ajude-nos. Senhor, aqueles que já são mais velhos, que já trilharam caminhos, que já fizeram escolhas como um dia eu fiz, Senhor, Pai querido, que o Senhor possa abrir os nossos olhos para saber se o Senhor quer que ainda continuemos nesses caminhos. Porque os seus planos podem ter sido diferentes e nós não demos ouvidos ao Senhor. E o Senhor pode estar querendo coisa nova de nós. Amém. Para que a gente possa estar atento, para perceber, Senhor, quais são os seus planos para as nossas vidas. Senhor, Pai querido, que nós possamos, Senhor, seja os caminhos que andemos, Senhor, segundo a Tua orientação e a Tua vontade. Por isso hoje, Senhor, perdoa-nos e ajude-nos, Senhor, a vivermos para Ti, sendo, Senhor, um testemunho vivo daquilo que o Senhor um dia fez nas nossas vidas, mudando os nossos corações. Seja para Ti o louvor, a honra e a glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Neste momento nós vamos